Em 1968, foi relatado que, abre aspas, Long trata a colaboração de maneira responsável, fecha aspas, e graças à sua função no CNI, fornece documentos sobre comércio e economia. A partir deste ano, as suas possibilidades pioraram e ele mesmo revelou não querer mais ser um colaborador secreto atuando clandestinamente. Na primavera de 1963, Long deveria ser entregue à KGB, a pedido dos soviéticos, o que, como vimos no capítulo 17, não aconteceu. Abre aspas. Long deixou que eu falasse, ouvia sorrindo. No momento em que fiz o pedido para que se encontrasse com o camarada da União Soviética, declarou que já esperava por este pedido e que já pensava há muito tempo sobre tudo isso e que tinha a resposta pronta. A sua resposta é não. E isso porque não confia tanto nos amigos soviéticos a ponto de ter com eles a mesma relação que tem conosco, mesmo considerando-se que está entre os amigos da União Soviética. Ele também me disse que, já durante as negociações com a União Soviética, observou as manobras deles ao seu redor, assim como o esforço deles em aproximar-se, chegando à conclusão de que alguém da delegação soviética conhece a relação dele conosco. A mudança do comportamento deles em relação a ele o convenceu de que eu, seu órgão condutor, informei aos soviéticos sobre ele, o que ele não condena, fecha aspas. Em 1972, sua pasta foi colocada no arquivo e no arquivo estão registrados um total de 283 encontros com ele. Foi constatado que, ao final da colaboração, Long tratava com indolência e depois da liquidação da residentura, o seu caso foi encerrado. O agente Lar, também conhecido como SIM. Pasta de número de registro 43.268. O nome verdadeiro, Ramon dos Santos B., capitão do Exército da Reserva, nascido em 10 de outubro de 1918 e trabalhado desde 1960. Nacionalista de convicções esquerdistas, recrutado em outubro de 1961. Participou das operações ativas como Druzhba e Luta, passando informações. O próprio Lar confessou que possuía contatos com o Serviço de Segurança do Primeiro Exército, mas garantiu que não desconspirou seus laços com a STB. Após o golpe em 1964, portanto, ele parou de colaborar. A situação financeira de Lar era irregular, portanto, ele aceitava remunerações por seus serviços. Desde 1961 a 1964, ocorreram 119 encontros e foram pagos aproximadamente 7 milhões de cruzeiros, dos quais 4 milhões foram relacionados só à operação ativa Druzhba. Foi-lhe concedido também um prêmio de $250. Em sua pasta, um documento traduzido no russo informa que em 1967 a KGB entrou em contato com a STB pedindo informações sobre ele, pois o Serviço da Inteligência Soviético estava interessado em sua colaboração. A resposta da STB está na própria pasta. Descreve a colaboração com o agente e o desaconselha aos soviéticos, por causa de sua falta de seriedade. O agente Lenko, pasta de número de registro 44.396. Já era conhecido pela residentura em 1961, mas foi trabalhado a partir de 1964, recrutado em 19 de maio de 65 e conduzido até 1967. Nome verdadeiro, Flávio F.T., nascido 12 de junho de 1934. Na época em que foi adquirido, era jornalista do Última Hora. Foi curiosamente descrito como de caráter meigo, prudente e calmo. É capaz de ouvir com muita atenção, modesto, é magro demais, mas afirma que é saudável, fecha aspas. A Embaixada da Tchecoslováquia já havia registrado um contato indireto em 1954 até 1955,
quando Flávio, líder da União Nacional dos Estudantes, no Rio Grande do Sul, buscava empréstimos para produzir filmes. Bacalhau o conheceu em 1961, mas este contato só se tornou regular a partir de 1963, com outro funcionário da residentura, Moldan. A relação promissora foi interrompida pelo golpe, pois Lenco foi detido por 24 horas sob a acusação de organizar unidades guerrilheiras por recomendação de Brizola. E o figurante encontrou o residente novamente no final de junho de 64. A STB notou e registrou que a embaixada soviética também estava interessada no figurante, para o qual dava presentes. Em 1965, durante um encontro entre o residente tchecoslovaco e o residente soviético, ficou combinado que a KGB não entraria mais em contato com Lenco. A conversa de recrutamento ocorreu em 19 de maio de 1965, no restaurante GTB, em Brasília. Neste encontro, Moldan esclareceu ao figurante que contava com a sua ajuda para a orientação sobre a política interna do Brasil e destacou a grande confiança entre os dois. Na parte seguinte da conversa, o oficial do Serviço de Inteligência disse que era necessário dar outro caráter à relação entre eles e pediu ao figurante para limitar os seus contatos com outros representantes de países socialistas. Na nota sobre o recrutamento, o funcionário do Serviço de Inteligência relatou que o DS concordou com tudo. Na avaliação sobre a colaboração de maio de 1965 até o final de 67, foi constatado que Lenco passou valiosas notícias sobre a situação política e foi apreciado por ter desenvolvido um contato direto com os americanos através de uma tal Salomé, o que era um dos objetivos operacionais da STB. Forneceu também o questionário de uma pesquisa de sociologia que os americanos realizavam na capital, a pedido da Central. Era recompensado principalmente através de presentes. E, nesse período, recebeu 8 garrafas de uísque, uma garrafa de licor, 2 frascos de perfume, 1.850 cigarros, uma pistola e um conjunto de acessórios e roupas para recém-nascidos no valor de 69.300 cruzeiros. Não aceitava dinheiro e exigiu somente que fossem cobertos os gastos de viagem da capital ao Rio de Janeiro, o que foi visto como uma confirmação de que, durante o período de suas atividades, Lenco manteve o caráter de colaborador ideológico. Os gastos com ele foram baixos em relação aos resultados de seu trabalho. Em agosto de 67, Lenco foi novamente preso sob a acusação de liderar um grupo que preparava uma atividade terrorista. Provavelmente Lenco era um homem de ligação entre este grupo e a imigração no Uruguai. Com o pseudônimo de Dr. Falcão, Em novembro, o colaborador foi solto, mas a residentura não entrou em contato por questões de segurança. Durante o período mencionado, ocorreram 17 encontros e os custos da viagem chegaram ao valor de 1.282.000 cruzeiros. No documento, abre aspas, avaliação do caso DS Lenco, até 30 de dezembro de 68, de dezembro daquele ano, foi constatado que desde a prisão do DS não houve contato com ele, pois provavelmente estaria sob vigilância mesmo depois de sua libertação. Nesta avaliação, há uma informação fornecida por Losada, através da Residentura de Buenos Aires, dizendo que Lenco realmente teve contato com os guerrilheiros, mas no tribunal afirmava que o contato tinha razões científicas, pois desejava realizar pesquisas de sociologia sobre as motivações desses grupos. A Residentura informou a Praga que Lenco ganhara o processo e não fora condenado. Fecha aspas. O contato com este colaborador foi feito novamente apenas em 1970, no México, onde ele pediu asilo político.
O relatório seguinte de avaliação sobre o estado de colaboração diz que, de lá, por sua própria iniciativa, Lenco forneceu informações sobre o ambiente jornalístico no Brasil, pelo que recebeu $200 americanos. Os funcionários do Serviço de Inteligência da Residentura mexicana entraram em contato com Lenco para esclarecer as circunstâncias de sua prisão em 69, pois havia um temor de que pudesse ter revelado a sua colaboração com os diplomatas tchecoslovacos durante os interrogatórios. As amplas informações que Lenco forneceu no México foram avaliadas por aquela residentura como, abre aspas, cheia de contradições, o que sinaliza a possibilidade de ter sido recrutado, fecha aspas, pela polícia brasileira. Por isso, ficou decidido não renovar a colaboração com ele, ainda mais porque a residentura mexicana fora liquidada em 1970. Esta é parte da rede de agentes que o Serviço de Inteligência da Tchecoslováquia comunista dispunha de 1952 a 1971, quando possuía a residentura no Brasil. Não sabemos se isso é um sobrenome, folha 39, né? Não sabemos se isso é um sobrenome, isso aqui é um apêndice, tá? Não sabemos se isso é um sobrenome ou um pseudônimo, mas provavelmente trata-se deste segundo. Por enquanto não foi possível apurar quem foi Losada, mas tudo indica que foi um jornalista. Segundo a portaria do Ministério da Justiça, foi concedida a Lenco uma indenização em prestação mensal, correspondente ao cargo de editor-chefe no valor de 10.714.027 cruzeiros, e uma indenização total retroativa no valor de 1.536.783.046 cruzeiros. Ainda falta descrever vários colaboradores brasileiros, assim como IES, em tchecos, né? Tchecos, colaboradores ideológicos, também agentes que também eram uma parte útil da rede. Como os materiais que seguimos encontrando nos arquivos em Praga são volumosos, é possível afirmar, sem exageros, que cada agente é tema para um livro separado. Nós referimos aqui, por exemplo, a história de um agente pseudônimo Nós referimos aqui, por exemplo, a história de um agente de pseudônimo Carlos, também Magno, cidadão tchecoslovaco que nos anos 50 era funcionário da embaixada, abre aspas, traiu a pátria, fecha aspas, por ordem da STB e tornou-se emigrante. No Brasil, conheceu a filha de um importante senador, antigo governador de um estado brasileiro. O serviço de inteligência lhe ordenou, então, que abandonasse a esposa tcheca para se casar com a filha do homem da alta posição social. Como o seu casamento não estava indo bem e a futura esposa lhe agradava, o agente cumpriu a tarefa sem sequer se preocupar por não ter se divorciado da esposa abandonada. Meu Deus! Na Tchecoslováquia, a STB pagava a pensão alimentícia para o seu filho tchecoslovaco e, enquanto isso, ele tentava se instalar entre brasileiros ricos e influentes. Como informamos anteriormente, participou da Operação Ativa Touro, capítulo 15. A sua história está cheia de reviravoltas dramáticas e seria, por si, tema de um filme de ação. Não faremos o filme, mas descreveremos o caso e faremos todo o esforço para que os resultados de nosso trabalho venham à tona o mais breve possível. Então, pessoal, eu finalizei aqui o capítulo 21, ok? Vocês viram que aqui o pessoal traía mesmo a pátria e não pensava nem em deixar uma esposa com um filho. E muitos brasileiros traíram o seu país a troco de garrafas de uísque, cigarros, presentes, roupa de bebê, enxoval. É muito sério isso, né? Essas pessoas em outros países, eles iriam receber a pena capital, se fosse um país sério. Mas é isso, então, pessoal, fiquem todos com Deus. Eu peço mais uma vez que vocês, se você chegou aqui por um acaso, vocês compartilhem, ajudem a divulgar esse trabalho,
deixe seu like, um dislike, faça um comentário. E é isso. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.